Campos elétricos. Vamos abordar nas sessões uma breve introdução, né? Em seguida, o campo elétrico produzido por uma partícula carregada, produzido por um dipolo elétrico, uma linha de carga, por um disco carregado, uma carga pontual em um campo elétrico. E, por último, o dipolo em um campo elétrico. Bom, nós temos aqui na figura, vamos ler aqui a legenda. Uma carga de prova positiva Q0 é colocada em um ponto P, nas proximidades de um objeto carregado. Uma força eletrostática F age sobre a carga de prova. Bom, o que ele fala de objeto carregado é esse bastão aqui, ó, esse bastão de vidro, está carregado positivamente, com cargas positivas. Esse Q0 aqui, né, ele chama de carga de prova, ou carga de teste. Ele põe aqui, ó, esse Q0, carga positiva, próximo desse nosso bastão de vidro. Mais uma vez, lembrando que esse bastão de vidro está carregado positivamente. Tá? Observe, olha lá, aparece uma força de repulsão nessa carga de prova. Tá? Bom, o que isso significa de fato? Né? Que se não aparecesse nenhuma força de repulsão, significaria que esse bastão de vidro não estaria carregado, não teria nenhum campo de força, né, um campo elétrico ao redor dele. Né? No entanto, como tem cargas elétricas positivas nesse bastão de vidro, né, o campo elétrico criado pela barra, né, exerce uma força sobre essa carga de teste. Nós podemos representar essa situação, né, em termos de vetores do campo elétrico. Tá? Então, a localização dessa carga de prova é esse ponto P. Tá? Então, como essa carga de prova sentiu uma força de repulsão, significa que ela detecta um campo elétrico ao redor desse bastão de vidro. Tá? Então, aqui, ó, nós conseguimos fazer inicialmente, né, essa interpretação para o campo elétrico, utilizando o recurso de uma carga de prova, né, ou carga de teste. Bom, eu estou falando carga de prova, carga de teste, né, campo elétrico, né, está situando o nosso problema. A gente precisa, né, identificar de uma maneira mais palpável. Tá? Bom, essa outra situação, ela diz o seguinte, né, que agora nós não temos, né, um bastão carregado positivamente. Né? E sim, nós temos um outro corpo, né, uma esfera. No entanto, essa esfera está carregada negativamente. Tá? Então, aproximamos aqui, olha lá, uma carga de prova F. Tá? E o que vai acontecer? Como essa carga aqui é negativa e a carga de prova é positiva, olha lá, essa força que vai aparecer nela vai ser uma força de atração. Tá? Uma força puxando essa carga para próximo da outra. Tá? Bom, nós podemos dizer que, arbitrariamente, né, consideramos que a carga de prova Q0, neste caso, tende ao valor da carga elementar, é sempre positivo. Então, nós atribuímos aqui, né, que a carga de prova, essa carga Q0, sempre terá o valor
positivo. Tá? Por que nós atribuímos sempre um valor positivo para a carga de prova? Para que a gente não se confunda, né? Nessas forças de atração e repulsão. Não que eu precise perguntar o tempo todo, né? Puxa, essa carga de prova ela é positiva ou negativa? Né? Se eu souber que o tempo todo essa carga de prova é positiva, então eu já posso identificar, né, qual é a carga elétrica, né, qual é o sinal da carga elétrica que está gerando esse campo elétrico. Tá? Bom, a definição matemática do campo elétrico, né, ele é o quê? Ele é uma força que atua sobre uma carga de prova. Então, nós temos o módulo da força, o módulo do campo elétrico, definido como o módulo de F dividido por Q0. Tá? Bom, esse Q0, que é a carga de prova, ou carga de teste, né? E tem que ser um valor que é suficiente para detectar esse campo elétrico. Então, nós atribuímos que esse Q0, essa carga de prova, ela tende para o valor da carga elementar, que é um valor bem pequeno, olha lá, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Ela seja suficiente para detectar, né, se existe ou não campo elétrico, ou seja, se vai atuar sobre ela uma força eletrostática. Tá? Bom, o campo elétrico ele é representado aqui, ó, pela letra E. Tá? A força é dada em Newton. Tá? A força é um vetor. Tá? E o Q0, carga de prova, dada em Coulomb. Q0, apesar de possuir cargas positivas ou negativas, o Q0 ele é um escalar. Consequentemente, se a força é um vetor, o campo elétrico também vai ser um vetor. O campo elétrico é representado pela letra E. Nós temos como unidade no sistema internacional, né, Newton por Coulomb. Tá? Então, Newton por Coulomb é a unidade do campo elétrico. E campo elétrico, como a gente viu, é um vetor e é representado pela letra E maiúscula. Tá? Bom, agora que a gente já falou em linha de campo elétrico, mas a gente precisa ilustrar, né, essa nova grandeza que a gente apresentou. Precisamos utilizar algum tipo de recurso para identificar a existência desse campo elétrico. Né? Então, o que a gente faz? A gente usa o recurso, né, do que chamamos de linhas de campo elétrico. Então, a gente diz o seguinte, né? Olha lá a nossa carga negativa. Tá? E aqui nesse ponto, a gente colocou uma carga de prova e sofreu força de atração, consequentemente indica um campo elétrico, olha lá, apontando aqui, ó, para a direção, para o sentido de encontro à carga elétrica que deu origem. Então, para simplificar, se a gente colocasse várias cargas de prova aqui, ó, todas apontariam um campo elétrico para o centro. Então, isso que indica, né, significa que o campo elétrico, né, gerado por essa carga aqui, ó, né, essa carga esférica, né, quando a carga é negativa, podemos representar esse campo elétrico a partir dessas linhas de campo elétrico. Né? Então, essas linhas de campo elétrico, quando a carga é negativa, elas apontam de fora para dentro dessa carga. Tá? Aqui, ó, essas setinhas todas apontando para dentro representam linhas de campo elétrico. E aqui, ó, esse vetorzinho aqui que aparece nesse ponto P corresponde ao vetor elétrico referente a esse ponto. Tá? E aqui no lado, as linhas de campo elétrico. Bom, o que a gente pode tirar daí? Que as linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, onde começam,
e se aproximam das cargas negativas, onde terminam. Então, existe essa representação da linha de campo elétrico. Se as cargas são positivas, né, as linhas se afastam dessa carga elétrica. Se a carga é negativa, olha lá, não é esse caso, essas linhas de campo elétrico se aproximam dessa carga. Tá? Bom, aqui para ilustrar, olha lá, nós temos uma peça plana, né, como se fosse uma chapa, carregada positivamente. Tá? Então, se a gente colocar uma carga de prova aqui, ó, claro, sempre positiva, a uma determinada distância dessa placa, o que vai acontecer? Como essa placa está carregada positivamente, essa carga de prova vai sofrer uma repulsão, vai sentir uma força de repulsão. Tá? Então, se existe uma força de repulsão, significa que, olha lá, vai existir campos elétricos aqui, ó, né, nessa superfície dessa carga. Tá? Então, aqui, ó, essas linhas aqui representam a ilustração da presença do campo elétrico. Então, nesse ponto aqui, nós temos o correspondente campo elétrico, que é representado por essa setinha na que estamos visualizando. Tá? Se a gente for olhar aqui de costa, também tem, olha lá, linha de campo elétrico aqui atrás. Então, a gente pode ver aqui no perfil, se a nossa chapa está carregada positivamente, então, desse lado aqui, nós temos linhas de campo elétrico que mostram que elas vão apontar o quê? De dentro para fora. Como ela é uma chapa, a gente diz que é uma chapa que tende a ser infinita, né, que ela continua para cima quanto para baixo, então nós temos, eventualmente, percebemos que essas linhas de campo aqui estão todas, de campo elétrico, estão todas alinhadas, todas paralelas com espaçamentos iguais entre uma e as outras. Tá? Bom, essas linhas de campo elétrico, elas são úteis para que a gente interprete, né, a interação entre uma carga e a outra. Tá? Ou seja, tá? Essas linhas de campo elétrico, elas facilitam a interpretação, né, da atração e a repulsão entre as cargas elétricas. Por exemplo, nós temos duas cargas aqui, ó, tá, de mesmo sinal. Então, elas vão se repelir. Tá? Então, o que a gente faz? Tá? A gente representa esse campo elétrico através dessas linhas, para a gente poder entender o comportamento, né, de repulsão entre elas. Tá? Então, vocês observem lá, olha lá. Se não houvesse nenhuma carga aqui embaixo, elas teriam que sempre apontando de dentro para fora, já que a carga é positiva. Quando aproxima essa outra carga positiva aqui, o que vai acontecer? Né? Essas linhas começam a se deformar. Por que elas estão se deformando? Porque essas cargas, elas possuem o mesmo sinal e, consequentemente, a força entre elas gerada de interação será força de repulsão. Tá? Bom, então, força de repulsão, né, o que isso significa? Né? Que essas cargas tendem a se afastar uma da outra. Né? E para que a gente consiga entender essa repulsão, fica mais visível, né, se desenharmos as linhas de campo elétrico. Como elas, olha lá, elas se deformam aqui, significa que, olha lá, elas tendem a se repelir. Nesse ponto bem aqui, né, se a gente colocar uma carga de prova bem aqui, nós vamos identificar, né, um vetor campo elétrico, né, nessa configuração. Tá? Bom, em seguida, a gente vai interpretar o campo elétrico produzido por uma partícula carregada. Como é que a gente faz? A gente lembra lá, olha lá, da lei de Coulomb, né, que F, né, é igual àquela constante, né, a constante eletrostática,
e Q1 vezes Q2. Né? E isso dividido pela distância, pelo quadrado da distância entre essas duas cargas. Bom, a gente atribui que uma das cargas é a carga de prova, a carga Q0. Né? Então, Q2 vai ser o Q0. Consequentemente, Q1 vai ser a carga Q, que dá origem a esse campo elétrico. Tá? Bom, se a carga Q0 está multiplicando aqui, ó, vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? E o que, que a gente vê aqui? Ó? Desse lado esquerdo, a definição do campo elétrico. Então, podemos reescrever, né, o campo elétrico, né, gerado por uma partícula carregada como sendo, né, essa constante de proporcionalidade K multiplicada pelo módulo da carga dividido pelo R ao quadrado. Nesse caso, quem é esse R ao quadrado? É o quadrado da distância ao quê? Do centro da carga que deu origem ao campo elétrico até o ponto onde eu estou medindo esse campo elétrico. Tá? Então, com isso, nós temos a expressão do campo elétrico produzido por uma partícula carregada. Essa expressão vem aqui. No caso, o módulo do campo elétrico. Tá? Bom, eu tenho falado para vocês módulo do campo elétrico, módulo da força eletrostática, força de interação, mas isso significa que a gente pode interpretar também como sendo um vetor. Né? Então, para ser um vetor, como é que a gente faz? A gente atribui, né? Ele precisa ter o tamanho, que é o módulo, precisa ter a direção e o sentido. E esse vetor unitário, ele indica, né, esses outros elementos para atribuirmos a interpretação do vetor. Tá? Então, olha lá. No caso aqui do campo elétrico, produzido por uma carga, né, uma partícula, nós temos a constante, módulo de Q sobre R ao quadrado, e olha lá, um vetor unitário, tá? Multiplicado por um módulo do vetor, então nós temos o vetor propriamente dito. Tá? Então, olha lá, a nossa carga elétrica bem aqui, ó. Então, se cada um desses pontos, olha lá, vai atribuir o quê? Né? Um vetor campo elétrico. Tá? Olha lá, tem outro vetor campo elétrico bem aqui e outro aqui mais, né, distante. Tá? Vetores de campo elétrico em vários pontos das vizinhanças de uma carga pontual positiva. Tá? Então, o vetor ele carrega essas informações. Ele carrega o tamanho do campo elétrico, a direção, olha lá, né, é radial, e o sentido, como a carga é positiva, o sentido é o quê? De dentro para fora. Então, com isso, nós interpretamos o nosso vetor campo elétrico. Tá? Bom, agora se tivermos várias cargas, né, atuando sobre uma carga de prova, né, então o campo elétrico resultante seria a soma de todas essas forças de interação, com cada uma delas, claro, com a nossa carga de prova. Tá? Então, nós podemos interpretar dessa maneira, né, a força resultante, ou seja, o campo elétrico resultante, a partir de várias cargas atuando sobre uma carga de prova. Então, olha lá, nós temos, atuando nessa carga de prova, né, a soma de todas as forças estão atuando lá, soma vetorial. Né? Então, nós temos o quê? Uma força referente a uma carga 1 atuando na carga 0, mais a outra força referente a uma carga 2 nessa carga 0, até uma força até a carga N. Né? A gente soma todas essas, né? Olha lá. Lembrando que na definição do campo elétrico, né? Olha lá, essa carga Q0 tem o valor da carga elementar. Então, nós temos 1 sobre Q0 que multiplica a soma de todas essas forças aqui. Tá? Bom,
essa aqui, ó, né, é a definição, né, do campo elétrico. Né? Agora, a soma de cada campo elétrico referente a cada força que atua sobre a carga de prova. Então, o campo elétrico total, né, sobre esse ponto, né, que está a carga de prova Q0, é igual à soma de todos os campos, a soma vetorial de todos os campos elétricos atuando sobre ele. Né? É 1 mais é 2 até o valor é N. Tá? Bom, no nosso próximo tópico, vamos falar sobre o dipolo elétrico. Tá? Que seria, a gente vai abordar o significado do dipolo elétrico. Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Bom, dipolo elétrico é o arranjo feito por duas partículas carregadas de módulo Q e sinais contrários, separados por uma distância d. Essa é a interpretação do que significa um dipolo elétrico. A reta que passa pelas duas cargas é chamada de eixo do dipolo. Né? Então, vamos visualizar esse dipolo elétrico. Para ser o dipolo elétrico, precisamos ter duas cargas, sendo que uma é positiva e outra é negativa. Tá? Então, aqui nós temos uma carga negativa aqui embaixo e uma carga positiva aqui em cima. De quebra, nós vamos desenhar as linhas de campo elétrico, né, que atuam nessa configuração. Tá? Aqui, olha lá. Olha lá, elas saem, chega bem aqui, ó, começa a fazer essa curvatura e para cá, ó, tá? E aqui no meio se concentra. Tá? Aqui nós temos a configuração do campo elétrico, que é formado por duas cargas, e olhe lá, observem que essas cargas estão separadas por uma distância entre elas aqui. Né? Estão separadas por uma distância, podemos chamar de uma distância D. Tá? Bom, o dipolo elétrico, né? Olha lá. Vamos fazer essa interpretação com calma. Tá? Aqui, ó, vamos representar graficamente a carga negativa por menos Q, a carga positiva por mais Q, a distância entre essas duas cargas, né? Um valor D. Elas estão localizadas nesse eixo vertical, chamado de eixo Z. Aqui, tá? Então, aqui, ó, a nossa carga Q menos nessa posição aqui, a carga Q2 nessa outra posição, e aqui no centro, né, entre essas duas cargas, nós chamamos de centro do dipolo. Tá? O dipolo é formado por esse par de duas cargas, né, de sinais contrários separados por uma distância d. Bom, a gente vai interpretar agora o vetor, o módulo do campo elétrico, né, e uma distância P, localizada nesse eixo, né, que passa, nesse eixo vertical que passa entre essas duas cargas, por essas duas cargas. Então, olha lá, elas estão localizadas neste eixo vertical Z, e nesse mesmo eixo nós marcamos um ponto P. Pronto. Tá? Agora vamos interpretar essa situação. Bom, da carga Q menos até esse ponto P, nós vamos chamar uma distância de R menos. Tá? Da carga Q mais até o ponto P, vamos chamar uma distância de R mais. Vão atuar nesse ponto P tanto o campo elétrico referente à carga positiva quanto o campo elétrico referente à carga negativa. Tá? Então, vamos lá interpretar aqui. Do ponto P até a carga Q+, tem essa distância R+, né? Como essa carga é positiva, significa que o campo elétrico representado nesse ponto P, olha,
olha lá, ele aponta, né, no sentido, né, na mesma direção e sentido para fora dessa carga Q+. Tá? Então, tem esse vetor referente à carga positiva. Tá? Agora, nesse mesmo ponto, nós vamos interpretar o campo elétrico referente à carga negativa. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Da carga negativa até o ponto P, nós temos essa distância R'. Okay? Bom, como essa carga é negativa, o vetor campo elétrico, né, gerado nesse ponto, né, tem a mesma direção desse eixo Z, porém o sentido, né, apontando para dentro dessa carga negativa, já que ela tem sinal menos. Tá? Observe que, como a carga Q- ela está mais distante que a carga Q2, isso significa que o tamanho desse vetor campo elétrico, né, referente a essa carga Q-, é menor que o vetor campo elétrico referente à carga Q+. Por isso que aparece aqui na setinha, ó, o Q- apontando para baixo, com tamanho menor que quer dizer, o campo elétrico é referente à carga Q- apontando para baixo, né, com tamanho menor que o campo elétrico é referente à carga Q+, né, olha lá, de tamanho, né, nessa direção e sentido apontando para cima. Tá? Bom, então, olha lá, a gente faz a representação do campo elétrico, né, para o ponto P1, né, é mais, e a representação do campo elétrico para o ponto P, referente à carga Q-. Tá? O resultante vai ser a soma desse vetor E mais com o vetor E menos, nos vai dar o resultante é o quê? Um vetor, né, módulo de E. Né? Bom, e se a gente for interpretar, né, olha lá, a distância, né, x, z aqui, ó, né, e o d dividido por 2, né, ou z mais d dividido por 2, né, no caso, para o primeiro ponto aqui, ó, que mais? Né, nós temos z menos d dividido por 2, a distância, né, e a partir do centro, e aqui nós temos z dividido por 2, z mais d dividido por 2, né, referente à carga E menos. Né? Então, se a gente somar, né, se não demonstra aqui a nossa expressão, chegamos nesse resultado, olha lá, 1 sobre 2πε0, módulo de QD sobre z elevado ao cubo. Tá? Nós podemos representar esse QD como sendo, né, um módulo de P. Tá? Quem é esse P? Esse P nós definimos como sendo o módulo de P como sendo o momento de dipolo. Tá? O momento de dipolo corresponde à carga vezes a distância. O módulo da carga vezes a distância. Tá? É o módulo de uma das cargas. Consideramos o quê? Para simplificar o nosso problema, que o módulo de Q+ é igual ao módulo de Q-. Tá? Bom, então, com isso, nesse ponto P, o módulo do campo elétrico gerado pelo dipolo elétrico corresponde a 1 sobre 2πε0, que multiplica módulo de P sobre Z ao cubo, onde esse P é chamado de dipolo elétrico, representado pela expressão Q vezes D, módulo de Q vezes D. Tá? Bom, outra coisa que precisamos acrescentar, né, que esse dipolo elétrico ele é um vetor. A gente precisa atribuir um sentido para ele, já que ele tem tamanho, né, tem direção, a direção que é esse eixo onde está localizado o dipolo elétrico, e o sentido, arbitrariamente, nós atribuímos o sentido da carga negativa para a carga positiva. Pronto. Então, aqui já interpretamos o nosso dipolo elétrico.
Né? Aqui vimos o quê? Do lado de baixo, Q menos, né? Domina, Q menos domina, e do lado de cima, Q mais domina. Tá? Então, aqui nós temos o quê? Representado de polo elétrico, vetor de polo elétrico, um sendo esse vetorzinho P, que aponta da carga negativa para a carga positiva. Tá? Q, módulo de Q vezes D, que é o valor da carga elétrica, e D é a distância entre essas cargas, nos dá o resultado do módulo do vetor de polo elétrico. Tá? Tudo bem, gente? Tá? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Bom, agora que a gente já falou em dipolo elétrico, né, a gente vai para o próximo tópico, que é o campo elétrico produzido por uma linha de carga. Né? Bom, para interpretar o nosso problema, nós vamos primeiro considerar um anel. Né? Um anel, né, de um material, pode ser, por exemplo, um plástico, né, e pode ser carregado positivamente. Né? Esse anel ele vai ter um raio que chamamos de R. Tá? A distribuição de carga positiva, né, no anel é uniforme. Significa o quê? Que cada uma das cargas estão espaçadas em tamanhos iguais. Né? O anel é feito de plástico, as cargas permanecem imóveis. Por que elas permanecem imóveis? Porque ela é um material isolante, né? Então elas tendem a ficar paradas lá. A carga de um objeto macroscópico é frequentemente expressa em termos de uma densidade de cargas em vez da carga total. O que significa? Se a gente pega um pedaço desse anel, né, a gente vai ter um elemento de carga, ou seja, uma densidade de carga elétrica do anel. Então, por isso que ele diz que devemos expressar em termos de densidade de cargas, em vez da carga total, já que a gente vai pegar apenas um pedaço desse anel. Tá? Bom, como a gente está falando de densidade de carga, a gente precisa atribuir unidades, né, a essa densidade referente ao sistema internacional. Bom, aqui na tabela 22, nós vemos que carga elétrica, né, tem o sinal Q, né, e unidade no sistema internacional é o Coulomb. Tá? Para uma densidade linear de carga elétrica, ou seja, elas estão distribuídas em uma região linha, em forma de linha, né, linear, então a densidade linear é representada por esse lambda. Unidade é Coulomb por metro, por comprimento. Né? A densidade superficial, né, é o que? É carga por área, né, representado pelo sigma, e a unidade do sistema internacional é Coulomb por metro quadrado. E a densidade volumétrica é carga por volume, né, representada pelo Rho, né, e unidade no sistema internacional de unidades é o Coulomb por metro quadrado. Tá? Tudo bem, gente? Certinho, né? Bom, agora que a gente já viu, né, a tabela referente, né, referente às densidades, né, de cargas elétricas para densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica, nós podemos agora partir para a interpretação, né, do campo elétrico produzido por uma linha de carga, no caso, um anel. Tá? Bom, então nós temos aqui na figura, olha lá, olha o nosso anel aqui, ó, de raio R,
e carregado, né, com cargas elétricas positivas mais. Tá? Então, esse anel está disposto de uma maneira que, a partir do centro dele, nós traçamos, né, um eixo, né, vertical Z. Tá? Aqui, ó, no eixo que passa pelo centro aqui do nosso anel. Lembrando que esse eixo vertical Z forma um ângulo de 90 graus com um raio. Tá? Agora nós vamos interpretar o campo elétrico gerado, né, por esse anel, um ponto P localizado nesse eixo Z. A partir de uma distância, vamos chamar de uma distância Z. Tá? Então, a gente quer calcular agora esse campo elétrico nesse ponto P. Vimos, ó, agora há pouco, né, que essa densidade linear é o que? É carga elétrica dividido por comprimento. Mas nós não vamos. Inicialmente, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pedacinho desse anel. Tá? Então, esse anel tem essa, essa curvatura aqui, né? Esse raio, né? Esse raio R. Né? A gente vai pegar um pedaço desse anel. Então, esse pedacinho, olha lá, nós temos, já que S é o percurso todo, né? Então, um pedacinho eu vou chamar um elemento que eu vou chamar de DS. Tá? Então, a densidade linear vai ser o quê? A quantidade de carga pelo elemento de, do anel. Tá? É o DS, né? Se eu explicitar dq, vai ser o quê? A carga vai ser lambda, densidade linear, vezes o ds, esse elemento aqui, né, do anel. Bom, já que eu faço isso, olha lá, se eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto, tá? Então, no lugar de dq, eu vou agora interpretar o elemento de campo elétrico dE, eu coloco, no lugar de dq, eu adiciono, eu reescrevo lambda ds. Pronto. Né? Bom, voltando aqui para o desenho do nosso anel. Olha lá. Daqui do centro do anel até esse ponto P, nós temos essa distância R, essa distância Z. R grande, R maiúsculo, é o raio do anel. Né? E do elemento do anel até esse ponto P, nós temos essa distância R minúsculo. Né? Com isso, olha lá, eu consigo interpretar que existe um triângulo retângulo bem aqui. E que esse θ é o ângulo formado entre esse eixo Z e essa hipotenusa, essa aresta que eu chamei de R. Tá? Então, aqui eu já identifiquei um triângulo retângulo. Né? Bom, consequentemente, se aqui é θ, né, aqui em cima, né, esse campo elétrico, elemento de campo elétrico gerado por esse pedaço do anel aqui, ó, vai formar um ângulo θ também com eixo C. Tá? Então, olha lá, esse pedaço aqui de carga elétrica, né, esse daqui, né, vai gerar nesse ponto P um elemento de campo elétrico DE, tá? Que tem uma inclinação θ com esse eixo Z. Tá? Bom, se a gente for interpretar, olha lá, né? O campo elétrico vai ser o quê? Quem é o nosso, olha lá, R é a distância, né, do ponto P até o elemento. Quem é o nosso R? Que, pelo teorema de Pitágoras, vai ser o quê? Raiz quadrada, Z ao quadrado, mais R grande, maiúsculo ao quadrado. Tá? Olha lá. Então, campo elétrico é igual a constante eletrostática, né? Q, né? Z, que a gente viu lá atrás, vou observar aqui, né? Z, distância D, né?
sobre esse que corresponde à hipotenusa, né? Bom, a gente faz uma manipulação matemática, não vou demonstrar aqui para vocês, né? Só voltando aqui na figura atrás para ficar mais claro, olha lá. A gente calcula esse elemento aqui, tá? A gente encontra esse campo elétrico, elemento de campo elétrico. Do outro lado, a gente vai pegar um outro elemento ds, a gente calcula aqui, ó, um outro elemento de campo elétrico. Tá? Então, se a gente fizer o campo elétrico total, sendo a integral da soma de todos esses elementos de campo elétrico dE, né? Ou seja, a gente faz a integral em todos os elementos, né? Tá? Em todo o percurso, no caso, percurso fechado, nós conseguimos calcular o campo elétrico total, né? O módulo do campo elétrico total, e agora sim, resolvendo, né? Encontramos o valor da constante eletrostática, que multiplica Q vezes Z. Quem é o Z? É a distância do centro do anel até o ponto P, sobre Z ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3 meios. Tá? Onde esse Z ao quadrado mais R ao quadrado, né, é o quê? É a hipotenusa elevado ao quadrado. Então, o campo elétrico total, né, medido naquele ponto P, a partir do anel carregado, tem essa expressão aqui. Tá? Bom, agora, se esse ponto P está muito longe, mas muito longe mesmo do anel, daí o que vai acontecer? Aquele anel ele vai começar a se comportar como se fosse uma partícula, né? Tá? Então, se comportando como uma partícula, o que vai acontecer? A gente retorna à interpretação do campo elétrico, né, de uma partícula como sendo a constante eletrostática aqui multiplicado por Q sobre a distância elevado ao quadrado. Então, para grande distância, né, o anel carregado, né, possui essa expressão já familiar da gente. Pronto, então aqui nós temos o campo elétrico produzido por uma linha de carga. Tá? Bom, agora que a gente já falou em campo elétrico produzido por uma linha de carga, né, agora a gente vai enriquecer o nosso problema. Em vez de falar de um anel, agora a gente vai falar de um disco, de uma superfície carregada. Tá? Pessoal, mais uma vez, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, né, vocês podem interromper a qualquer momento. Eu quero registrar aqui o recado da Lídia, dizendo que a Tayana está sem internet. Então, vamos registrar aqui que a Tayana está sem internet, não, por isso ela não está conseguindo participar da nossa videochamada. Tá? Bom, continuando. Aqui nós temos o nosso disco aqui, ó, carregado, né, por cargas elétricas. Esse disco passa aqui, ó, esse eixo vertical que chamamos de eixo Z. Tá? E nesse ponto localizado nesse eixo, esse ponto P, né, é gerado, né, um elemento de campo elétrico. Tá? Para a gente simplificar, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui, ó, né, um pedaço desse disco, né, semelhante ao nosso anel ali, que tem um R aqui, ó, e um dr como sendo um elemento de distância aqui, ó, do nosso raio. Tá? Para o caso de densidade superficial de cargas elétricas, o nosso dq pode ser escrito como sigma ds. Tá?
Bom, daí o que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente interpreta aqui como sendo um anel. Depois, na nossa integral, nós expandimos esse anel, que vai de um R, né, que pode ser de 0 até um R total. Tá? Então, readaptamos a nossa expressão anterior, né, sem, bom, aqui, sem demonstrar, nós escrevemos o módulo do vetor campo elétrico gerado por um disco carregado, né, nesse ponto P, né, localizado no eixo, né, que passa pelo centro do disco, como sendo sigma sobre 2 epsilon zero, onde esse sigma é a densidade superficial de carga elétrica, né? E esse termo todo aqui multiplicando por 1 menos módulo de Z sobre raiz quadrada de Z ao quadrado mais R ao quadrado. Tá? Onde esse R aqui, ó, é o raio do disco. Então, aqui nós temos a expressão para o campo elétrico, o módulo do campo elétrico de um disco carregado. Tá? Bom, agora se considerarmos esse R aqui, ó, um raio muito grande mesmo, né, significa que é uma placa infinita. Então, se aqui ficar um número gigantesco, fabuloso, né, qualquer valor dividido por um número gigantesco vai ser zero. Tá? Então, a expressão se reduz para epsilon sobre 2, sigma sobre 2 epsilon zero, que corresponde ao módulo do campo elétrico para uma placa infinita. Né? Se considerarmos o raio, né, do disco carregado muito grande. Tá? Bom, o nosso próximo tópico vai abordar uma carga pontual e um campo elétrico. Né? Bom, diz o seguinte, né? A força eletrostática F, que age sobre uma partícula carregada, submetida a um campo elétrico E, tem o mesmo sentido que esse campo elétrico, se a carga Q da partícula for positiva. E terá sentido oposto se a carga Q for negativa. Tá? Então, a gente escrevendo agora o campo elétrico, né, como vetor, né, é igual o vetor força sobre a carga que deu origem a esse campo elétrico. Tá? Ah, bom, aqui nós temos uma experiência, né, que é chamada de experiência da gota de óleo de Millikan. Né? Ela tem essa configuração aqui. Né? Então, diz o seguinte, a representação esquemática do equipamento usado por Millikan para medir a carga elementar é: quando uma gota de óleo eletricamente carregada penetra na câmara C por um orifício da placa P1, o movimento da gota pode ser controlado fechando e abrindo uma chave S, então eliminando o campo elétrico na câmara. O microscópio foi usado para observar a gota e medir sua velocidade. O que isso significa? Significa que Millikan queria medir ou calcular o valor da carga elétrica, da carga elementar. O que acontecia? Acontecia o seguinte, olha lá. Aqui, ó, nós temos tipo uma câmara, né, fechada, né, como se fosse um barril, né? Aqui, ó, nós temos né, uma placa condutora, que eu vou chamar de P1, e aqui embaixo outra placa condutora que eu vou chamar de P2. Tá? Aqui essa parede é isolada. Tá? Aqui eu ligo nessa placa uma bateria, sendo que a placa de baixo é carregada negativamente e a placa de cima é carregada positivamente. Tá? O que eu faço? Aqui, ó,
nessa parte de cima, dentro eu tenho ela está vazia, e eu vou espirrar nessa placa de dentro gotas de óleo. Tá? Aqui eu tenho aqui essas borrifador, eu espremo e deixo sair aqui de dentro gota de óleo. Tá? Essas gotas de óleo vão ficar suspensas aqui. Bem aqui embaixo tem um buraco. Né? Bom, eventualmente vai acontecer o seguinte, essas gotas de óleo elas podem ganhar cargas negativas devido à sua composição. Né? Então, com isso, elas suspensas aqui no ar, tá? Pode acontecer de uma dessas gotas passar por esse orifício e entrar nessa câmara daqui de baixo, né? Essa câmara C. Tá? Aqui eu tenho um microscópio para visualizar essa gota de óleo. Bom, vai acontecer o seguinte, se essa chave estiver desligada, o que vai acontecer com essa gota? O efeito da força da gravidade, ela vai cair, né? Vai até chegar aqui embaixo. Tá? Então, ela pode cair assim. Então, eu vou visualizar aqui no meu microscópio essa força caindo. Essa força da gravidade atuando nessa gota de óleo. Né? E a gota de óleo começando a cair. Né? Eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou ligar esse interruptor e aqui, ó, essa placa de baixo vai ser carregada negativamente e a placa de cima vai ser carregada positivamente, tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser criado um campo elétrico aqui, ó, apontando de baixo para cima, tá? Ok? Bom, se essa placa aqui de cima está carregada positivamente e a nossa gota de óleo possui cargas elétricas negativas, significa que essa placa aqui de cima vai atrair essa gota de óleo. Tá? Por outro lado, se a placa daqui de baixo está carregada negativamente, significa que essa placa vai repelir a gota de óleo. Já que a gota de óleo está carregada negativamente. Né? Mas devemos levar em conta o seguinte, que existe a força da gravidade atuando sobre, né, a nossa gota de óleo. Tá? Então, se eu ajustar né, essa bateria de uma maneira que essa força de repulsão, tá, da placa de baixo ou a força de atração da placa daqui de cima, o módulo dessa força tem o mesmo módulo da força da gravidade que está puxando, né, essa gota para baixo, o que isso vai acontecer, vai significar? Se o módulo dessas forças de eletrostática e força da gravidade forem o mesmo, significa que essa gota de óleo vai ficar em equilíbrio, ela pode ficar suspensa. E com isso aqui, ó, eu posso visualizar, né, nesse meu microscópio. Tá? Então, se o deslocamento dessa gota for deslocamento for zero, ou a velocidade, né, ou de cima ou para baixo, né, nesse eixo aqui vertical for zero, significa que essas forças se equilibram. Tá? Então, eu tenho força da gravidade igual força eletrostática. Tá? Em momentos diferentes, né, se essas forças forem diferentes, eu posso ter velocidade para cima ou velocidade para baixo. E tudo isso eu posso visualizar pelo microscópio. Então, posso fazer uma tabela, anotar esses valores, né, e, consequentemente, né, no cálculo, eu posso calcular o quê? Se eu tenho força, né, a distância entre as placas, né, e eu já sei o valor da constante eletrostática, eu posso calcular a carga elétrica. Né? Então, com isso, né, eu posso identificar o valor da carga elétrica, né, e, em seguida, né, eu consigo medir, né,
ou calcular, claro, medir também, né, o valor da carga elementar, né, ou o valor da carga elétrica no elétron. Então, esse que é o experimento de Millikan. Então, aquele valor, né, que a gente citou lá na frente, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né, ele encontrou fazendo esse experimento. Tá? Um outro experimento aqui, ó, é o experimento da gota de tinta, né, que é expelida pela nossa impressora de jato de tinta. Né? Então, aqui, olha lá. Aqui nós temos o cartucho, né, impressora de jato de tinta, ele espelha aqui a gota, né, olha a tinta bem aqui, e ela passa por duas placas aqui, ó. Uma placa de sinal positivo aqui em cima e outra placa de sinal negativo aqui embaixo, tá? Carregada negativamente. Então, aqui nós temos um campo elétrico aqui, né? O que vai atuar nessa gota, né? Além dessa força aqui para baixo, né? Se a carga for negativa, e aqui é positiva, a tendência é ela ser atraída para cima. Mas também nós temos o quê? Né? A força gravitacional, né? Apontando para baixo. Tá? Então, eu tenho força gravitacional, né? Força apontando, puxando a gota para baixo. Eu tenho força eletrostática puxando a gota da tinta para cima, tá? E dependendo da intensidade, né, desse campo elétrico, né, eu posso deslocar, né, ou seja, eu posso alterar a inclinação, né, alterar a trajetória do percurso da nossa gota. Tá? Vamos ler aqui embaixo que é a legenda. Representação esquemática de uma impressora de jato de tinta. Né? Gotas de tinta são produzidas no gerador e recebem uma carga na unidade de carregamento. Um sinal elétrico proveniente de um computador controla a carga fornecida a cada gota e, portanto, o efeito de um campo constante sobre a gota e a posição em que a gota atinge o papel. O que isso significa? Né? Se o campo elétrico é constante, se eu variar a quantidade de carga elétrica aqui na gota, o que vai acontecer? Eu posso ter, né, se eu aumentar a carga elétrica, né, eu vou ter uma força de atração, né, da eletrostática maior, né, que vai superar a força da gravidade. Tá? Agora, se eu diminuir a minha carga elétrica contida na gota, né, essa força de atração, a força eletrostática de atração vai ser menor que a força da aceleração da gravidade. Né? Força gravitacional. Então, essa gota pode ser direcionada aqui, ó, a trajetória para baixo. Com isso, né, dependendo do valor da carga elétrica, eu posso controlar, né, onde essa gota vai atingir o papel. Vai ser mais aqui em cima, mais aqui embaixo. E isso eu posso controlar através de um programa de computador. Né? Então, com isso, o que acontece? Eu posso, por exemplo, escrever uma letra, né? Dependendo de quantas cargas elétricas vão possuir cada uma das gotas. Uma gota pode aparecer mais aqui em cima, ou vem a outra mais aqui embaixo. Daí esse programa do controlador de computador também vai controlar a direção desse jato. Então, posso escrever aqui, por exemplo, uma letra I, uma letra L, uma letra A. Tá? Então, a partir dessa interpretação da carga elétrica por exemplo, uma gota de tinta, né, carregada negativamente, passando por placas de campo elétrico, eu posso imprimir numa folha de papel, né, letras, né, com essas tintas a partir dessa impressora de jato de tinta.
Tá? Bom, o outro tópico que nós temos é um dipolo e um campo elétrico. Né? Aqui, ó, a nossa molécula de água. Nós falamos em dipolo agora há pouco, né? E interpretamos aqui o dipolo, olha lá. Momento de dipolo elétrico é esse vetor aqui, ó, que é o QD, dipolo elétrico, né, em uma determinada direção. Sentido do vetor campo, dipolo elétrico. Esse sentido aqui é aquele que vai da carga negativa para a carga positiva. Né? Então, nessa configuração aqui, ó, nós temos o átomo de oxigênio, né, carga negativa, e 2 átomos de hidrogênio, carga positiva. Né? Nessa disposição, eles possuem aqui, ó, se a gente for traçar do centro do átomo de oxigênio para o centro dos átomos de hidrogênio, nós temos um ângulo de 105 graus. Né? E assim, nessa disposição, nós temos que essa parte de cima é majoritariamente, né, carregada por valores positivos, e a parte aqui de baixo é majoritariamente carregada por valores negativos. Então, isso significa a definição de um dipolo, a representação de um dipolo elétrico, né? Onde nós temos carga negativa aqui embaixo, carga positiva aqui em cima. E o vetor momento de dipolo, né, é representado pela setinha do dipolo elétrico que vai da carga negativa para a carga positiva. Tá? Então, aqui nós representamos o dipolo elétrico, né? Em um campo elétrico, no caso de uma gota de água. Tá? Bom, e o que acontece se a gente pegar esse dipolo elétrico e colocar num campo elétrico externo, semelhante àquilo que a gente viu lá da impressora, lá da gota de mílica, né? Acontece que esse dipolo elétrico ele pode se movimentar. Né? Olha lá, olha esse dipolo elétrico aqui, de uma maneira mais simples, né? Carga negativa, carga positiva, o vetor, né? Momento de dipolo elétrico apontando do negativo para o positivo, e aqui, ó, as linhas de campo elétrico passando aqui. Ó. Então, esse dipolo elétrico está dentro dessas linhas de campo elétrico. Né? Olha o campo elétrico representado. Né? Aqui no centro, olha lá, nós temos o centro da distância D, né, entre esses dipolos, que podemos representar como sendo o centro de massa, ou seja, toda a massa referente a essas partículas aqui, ó, pode ser concentrada nesse ponto. Tá? Bom, daí o que acontece? Tá? Na presença de um campo elétrico, olha lá, essa carga negativa, ela tende a ser atraída aqui, ó, por esse campo elétrico. Então, vai ter uma força aqui, ó, apontando para cá, tá? Para a esquerda. E para a carga positiva, ela tende a ser, como o campo elétrico está apontando para cá, olha, ela tende a ser atraída para esse lado aqui, ó, nosso lado direito. Tá? Então, com isso, olha lá, esse ângulo θ, o que acontece? Esse ângulo θ começa a diminuir, ou seja, esse dipolo elétrico vai sofrer uma torção, né? Até se alinhar com essa carga negativa nessa posição, né? Girando para cá, e a carga positiva girando para cá para baixo. Né? Então, forma um dipolo elétrico alinhado tende a se alinhar com o nosso campo elétrico. Sendo que para esse lado aqui, ó, vai ficar a carga positiva, né? Apontando para as linhas, né? Onde encontra as cargas negativas, e do outro lado, a carga negativa, né? Apontando de encontro com as cargas positivas gerando o campo elétrico. Tá? Então, esse movimento aqui, ó, é o que nós chamamos de torque, representado, olha lá, por essa letra grega aqui, esse tal. Tá? Então, se a gente for representar
esse torque em termos do momento de dipolo P e o campo elétrico, né? Então, o módulo desse torque é igual a menos, né? Sinal negativo aqui, né? Já que é um produto vetorial, né? Como sendo o módulo momento de polo P, que multiplica o módulo campo elétrico E. E isso multiplicado pelo seno do ângulo aqui, ó, esse ângulo θ. Então, dependendo desse ângulo θ, a gente tem um valor desse torque. Tá? Então, podemos representar vetorialmente, né, esse vetor momento de dipolo e o vetor campo elétrico. Tá? O torque tende a alinhar o dipolo com um campo. Tá? Então, vamos lá, olha lá. Olha lá, o momento de dipolo elétrico aqui, ó, esse vetor, e o campo elétrico, esse vetor aqui embaixo. Tá? O ângulo formado entre eles é θ, e aqui nós temos um produto vetorial. Então, o resultante vai ser o torque, olha lá, apontando, né, perpendicular a esse plano, né, da nossa tela e apontando para dentro do plano da tela. Então, a gente já está vendo aqui, ó, a costa, né, do vetor torque, né, ou gerado em um momento de dipolo. Seguindo aqui a legenda, um dipolo elétrico na presença de um campo elétrico externo uniforme. Duas cargas de mesmo valor absoluto, né, e sinais opostos estão separados por uma distância d. A reta que liga as cargas representa o fato que a distância entre elas se mantém constante. O campo aplica um torque T, tal, né, ao dipolo. A direção de tal do torque é para dentro do papel, né, ou seja, dentro aqui da tela, né, como está representado na figura pelo símbolo cruzinho aqui. Tá? Bom, já que tem momento de dipolo, nós podemos representar também, né, a partir da energia potencial. A energia potencial, no caso, vai ser o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor momento de dipolo, né, com um sinal menos aqui da frente, né, para esse caso. Tá? Então, nós temos a energia potencial de um dipolo elétrico. E aqui a representação da equação do dipolo elétrico na forma vetorial. É o produto vetorial entre vetor momento de dipolo e vetor campo elétrico. Tá? Bom, e com isso, nós analisamos, né, o nosso conteúdo referente a nosso assunto de campo elétrico. Tá? Eu vou aproveitar e interromper. Não vou precisar interromper a gravação, porque em seguida nós temos o exercício. Tá? Exercício referente ao nosso assunto de hoje. Exercícios referente a campo elétrico. Na figura abaixo, as linhas de campo elétrico do lado esquerdo, aqui, né, lado B, né, tem uma separação 2 vezes maior que as linhas do lado direito. Essa distância aqui, ó, é 2 vezes maior que essa distância desse outro lado. Item A. Se o módulo do campo elétrico no ponto A é 40 newton por coulomb, qual é o módulo da força que é submetido um próton no ponto A? Esse é o item A. Se o campo elétrico é esse, qual é o valor da força? Item B. Qual é o módulo do campo elétrico no ponto B? Tá? Então, vamos lá. De acordo com a equação, né, do campo elétrico, né, o módulo da força é submetido a um próton no ponto A é. Bom, a gente sabe que a definição campo elétrico é força sobre carga. Né? Se eu explicitar a força, que é o que eu quero calcular, eu vou multiplicar a carga pelo campo elétrico. Tá? Quem é a carga? A carga do próton, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o campo elétrico? Ele diz que o campo elétrico nesse ponto aqui, né? No ponto A, no caso, né? É 40 newton. Né? Ele quer saber o módulo da força no ponto A. Ok.
Então, é 40 newton. A gente multiplica 40 newton por coulomb. 40 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 nos dá o valor de 6,4 vezes 10 elevado a menos 18 newton. Né? Então, aqui nós temos o nosso ponto, nosso item A resolvido. Agora, ele quer saber o módulo, né, do campo elétrico no ponto B. Né? Então, vamos lá. Foi explicado, né, no módulo 22.1, o número de linhas, né, unidade de área em um plano de perpendicular às linhas, é proporcional ao módulo do campo elétrico. Como a separação das linhas é 2 vezes maior que o ponto B, concluímos que o campo elétrico no lado B, né, é a metade, né, do campo elétrico no lado A. Tá? Então, se no lado A o campo elétrico é 40 newton, né, então no lado B é 40 dividido por 2, igual a 20 newtons. Lembrando, em unidade de sistema internacional, newtons por coulomb. Tá? Então, se no lado A o campo elétrico é 40 newtons por coulomb, no lado B, o campo elétrico vai corresponder a 40 newtons por coulomb dividido por 2, que corresponde a 20 newtons por coulomb. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Bom, nosso próximo problema diz o seguinte: qual é o valor absoluto de uma carga pontual cujo campo elétrico a 50 centímetros de distância tem um módulo de 2 Newton por coulomb? Tá? Então, ele quer saber o valor de Q, né, num ponto a 50 centímetros de uma carga, né, de um campo elétrico medido no valor de 2,0 Newton por coulomb. Tá? Bom, aqui, ó, como eu tenho carga e tenho a distância do ponto, eu utilizo a equação do campo elétrico, aqui do módulo do campo elétrico, né? Que é Q dividido por R ao quadrado, onde R é a distância da carga até o ponto Q, até o ponto P. Né? E aqui, ó, a nossa constante, né? 4πε0. Tá? Eu quero saber o valor da carga, né, elétrica, então eu explicito na nossa expressão Q. O Q vai ser o quê? Né? Vai ser igual a 4πε0, que multiplica R ao quadrado, que multiplica o campo elétrico. Bom, qual é o valor do campo elétrico? 2 Newton por coulomb. Quem é R? 50 centímetros. Olha lá, R está em centímetros, então precisamos converter para unidade do sistema internacional, que é metro. Então, R vai passar a ser escrito como 0,5 metros. Pronto, já temos tudo isso. A gente substitui aqui, ó, nessa equação que a gente demonstrou, vai ficar o quê? Né? Quem é o R ao quadrado? 0,5 elevado ao quadrado. Quem é o campo elétrico? 2, né? E aqui embaixo, né, o valor da constante eletrostática. Agora, todas as unidades estão em unidades do sistema internacional, nós temos como resultado para o módulo da carga elétrica como sendo 5,6 vezes 10 elevado a menos 11 coulomb. Tá? Tudo bem, gente? Tudo certinho, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento. Tá? Nosso próximo problema diz o seguinte: qual é o valor absoluto de uma carga pontual, né, capaz de criar um campo elétrico de 1 Newton por coulomb em um ponto a 1 metro de distância? Bom, semelhante ao anterior, olha lá, a gente utiliza, né, a expressão do campo elétrico gerado por uma carga. Explicitamos a carga elétrica, né? Olha lá, o valor da distância R está em metros e o campo elétrico Newton por coulomb estão todos em unidade do sistema internacional. Substituímos aqui na nossa expressão e encontramos o valor de 1,11 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. Tá? A questão que corresponde a 0,111 nanocoulomb. Né?
Não é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Então, aqui, ó, utilizando a expressão do campo elétrico, né, gerado por uma carga, né, nós conseguimos encontrar o valor dessa carga, já que ele dá a distância, né, que é do ponto, desse ponto P, que é 1 metro, e o valor do campo elétrico, que é 1 newton por coulomb. Tá? Bom, o nosso outro problema, né, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele mostra esse dipolo elétrico aqui, né? Tá? E um eixo P passando pelo centro aqui, ó, né? Da linha que passa entre essas duas cargas. Tá? Lembrando que esse eixo do dipolo forma um ângulo 90 graus com esse eixo que eu chamei de R, que está na horizontal. Olha o nosso ponto P aqui. Né? Então, ele está nessa disposição horizontal, né? Eixo do X, vertical, eixo dos Y. Tá? A carga positiva está aqui em cima e a carga negativa aqui embaixo. Daqui do centro para cima, eu tenho D dividido por 2. Do centro para baixo, D também, módulo de D dividido por 2. Né? Então, D é a distância total aqui, daqui de baixo até aqui em cima. Tá? Bom, determine o módulo e a orientação, né, em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico produzido por um dipolo em um ponto P situado a uma distância R muito maior que D. Né? Está dizendo que esse R aqui é muito maior que a distância entre esses dois, entre essas duas cargas. Bom, aqui nós já conseguimos ver, né, que como R é muito maior que D, tá? A gente pode reescrever a nossa expressão, campo elétrico total, né? Olha lá. A gente vai da carga Q mais até o ponto P, a gente vai ter um campo elétrico Q mais. Da carga negativa até o ponto P, temos um campo elétrico Q menos. Né? Como as cargas, né, os módulos das cargas são iguais, o módulo desses vetores também, o tamanho desses vetores também vão ser iguais. Né? Então, significa que o E total vai ser o quê? Né? Olha lá, aqui eu vou ter um ângulo formado entre o vetor, né, projetado e o eixo do X, não sendo θ. Então, o módulo do campo elétrico total vai ser 2 vezes o valor de um dos campos elétricos, né, multiplicado pelo seno de θ. Né? Daí a gente calcula o campo elétrico é 1. Né? Vai ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, Q, né? E a distância, né, é essa hipotenusa aqui, ó. É o R, que é o D ao quadrado, D dividido por 2 elevado ao quadrado, mas é R ao quadrado. Tá? Multiplicado, né? Tá? Ok, né? Bom, multiplicado por esse outro termo aqui, ó, D dividido por 2, raiz quadrada de D dividido por 2 mais R ao quadrado. Tá? A gente está fazendo um ajuste aqui na nossa expressão. Bom, isso nos dá o valor, né, de Q2, né, QD, né, aqui é a constante, dividido por D dividido por D elevado ao quadrado mais R ao quadrado elevado a 3,5. Tá? Bom, e o seguinte, olha lá. Ele diz que esse R ele é muito maior que D. Tá? Então, se ele é muito maior que D, tá? Então aqui, eu resumo, a gente reescreve essa expressão toda, que a gente viu no nosso problema lá atrás, como sendo o próprio R elevado ao cubo aqui. Tá? Então, nossa expressão para o campo elétrico total vai ser o quê? QD sobre 4πε0 sobre R elevado ao cubo. Tá? Bom, agora a gente precisa calcular, né, a direção desse vetor campo elétrico. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Para esse vetor, para a carga positiva,
nosso campo elétrico aponta para cá, ó, né? No sentido se afastando da carga positiva. Para a carga negativa, nosso campo elétrico se aponta para cá, se aproximando da carga negativa. Tá? Então, vetorialmente, o vetor resultante é o quê? É a soma vetorial desse vetor mais esse outro vetor. Então, translado para cá, ó, então eu tenho como resultado o vetor resultante apontando aqui, ó, para baixo, né, formando alinhado com o eixo vertical, eixo dos y. Tá? Ou seja, um ângulo de menos 90 graus. Aqui, tá? Então, aqui nós temos a orientação do vetor campo elétrico gerado por esse dipolo elétrico. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Bom, nosso próximo problema diz o seguinte: um anel de raio igual a 2,4 centímetros contém uma distribuição uniforme de carga. E o módulo do campo elétrico resultante é medido ao longo do eixo central do anel, perpendicular ao plano do anel. A que distância do centro do anel o campo elétrico é máximo? Tá? Então, olha lá. Então, nós temos... Tá? Derivando a equação 2211 em relação a z, igualando o resultado zero, nós obtemos, né? Ou seja, qual é a nossa equação 2211? É QZ sobre z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 3,5. E aqui é a constante eletrostática, né? Bom, é o seguinte, né? Como esse raio é 2,4 centímetros, né? E nós temos uma distribuição uniforme, né, desse campo elétrico, né? E à medida desse eixo, a gente mede o campo elétrico, né? Então, à medida que a gente vai se afastando ou se aproximando do anel, a gente vai ter o quê? Variação, né, no valor do módulo do campo elétrico. Né? E se a gente for interpretar, né, a gente vai ver um campo elétrico em função da distância. Tá? Então, a gente vai interpretar uma função matemática. Né? Então, para o valor máximo, o que é que a gente faz? A gente deriva, né, nessa função um ponto onde nós temos uma tangente. Né? Então, nesse ponto, a derivada sendo igual a zero, como sendo a derivada de uma constante. Tá? Então, por isso que a gente faz essa aproximação. Tá? E assim, olha lá, né? Derivando, né, nós temos o seguinte valor, Q sobre 4π zero, que multiplica r ao quadrado menos 2z elevado ao quadrado, dividido por z ao quadrado mais r ao quadrado elevado a 5 meios. Né? Igualamos igual a zero, encontramos o valor para z, r dividido por raiz quadrada de 2. Né? Se o r for igual a 2,4 centímetros, né? Então, o nosso valor de z, né, vai ser igual a 1,7 centímetros. Tá? Bom, e com isso, né, nós conseguimos encontrar a distância quando o valor for máximo. Tá? Bom, se a gente for pegar a expressão e interpretar direitinho, a gente pode formar um gráfico, né, e vai ver que em determinado ponto, né, nós temos o vértice da função. Né? A gente pode resolver direto, né, pela derivada da função, né, do campo elétrico em termos do eixo da distância em z. Tá? Bom, nosso próximo problema diz o seguinte, que um disco de 2,5 centímetros de raio possui uma densidade superficial de carga de 5,3 microcoulomb por metro quadrado na superfície superior. Qual é o módulo do campo elétrico produzido pelo disco em um ponto do eixo central situado a uma distância igual a 12 centímetros do centro do disco? Né? Pois nós temos. Bom,
Ali do disco, nós pegamos lá da teoria e identificamos que o campo elétrico, né, é igual a sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Bom, o sigma, 5,3 microcoulomb por metro quadrado, né? Substituímos o submúltiplo por 10 elevado a menos 6. Tá? ε0, nós vimos que o ε0 tem esse valor de 2,85 vezes 10 elevado a menos 12 em unidade de sistema internacional, né? Multiplicando por 2 esse valor. E z, olha lá, z é igual a 12 centímetros. Tá? R, né, ao quadrado, R também é 2,5 centímetros. Observe que, como o Z está em centímetros e R também em centímetros, né, essas unidades elas vão se anular. Então, necessariamente, a gente não precisaria, nesse caso, converter para unidades, para metro. Não precisa, porque elas vão se anular. Né? Então, fazendo as devidas substituições, encontramos o valor, né, de 6,3 vezes 10 elevado à terceira Newton por Coulomb, o valor do campo elétrico, né, gerado pelo disco a uma distância z do centro, tá? Do eixo central. Tudo bem, gente? Essa questão foi a respeito de densidade superficial, né? Bom, o próximo problema também, né, sobre cargas elétricas, né, em um disco, diz o seguinte: a que distância ao longo do eixo de um disco de plástico uniformemente carregado, com 0,6 metro, né, de raio, o módulo do campo elétrico é igual, né, o módulo do campo elétrico é igual à metade do módulo do campo no centro do disco. Tá? Então, vamos resolver esse problema. Tá? Primeiro, né, em um ponto do eixo de um disco uniformemente carregado, situado a uma distância z do centro do disco, um módulo do campo elétrico é fornecido por essa expressão, que é aquela que a gente já viu lá na teoria. Sigma sobre 2ε0, que multiplica 1 menos z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá? Então, a gente já viu essa expressão lá da teoria. Em que R é o raio do disco e sigma é a densidade superficial de cargas. Né? O módulo do campo elétrico no centro do disco, né, Z igual a zero, é sigma por 2ε0, dividido por 2ε0. Né? Devemos determinar qual é o valor de Z para o qual a relação campo elétrico por campo elétrico do centro igual a meio. Né? Isso significa que 1 menos z sobre a raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado, né, é igual a meio. Ou seja, né, olha lá, o sinal negativo passa para o outro lado, né, a gente reajusta aqui, né, e encontramos, né, o valor de raiz quadrada, z sobre raiz quadrada de z ao quadrado mais r ao quadrado igual a meio, né, e significa o quê? Né? Que elevando ambos os membros da equação anterior ao quadrado e multiplicando por z ao quadrado mais r ao quadrado, obtemos a relação z ao quadrado igual a z ao quadrado dividido por 4 mais r ao quadrado dividido por 4, que nos dá o valor de z ao quadrado, que é igual a r ao quadrado dividido por 3. Portanto, z é igual a r dividido por raiz quadrada de 3. Né? Para que R seja igual a 0,6 metros, Z nos dá o resultado, né, de 0,346 metros. Tá? O elétron é liberado a partir do repouso em um campo elétrico uniforme, de módulo 2 vezes 10 elevado a 4 Newton por Coulomb. Determine a aceleração do elétron. Ignore os efeitos da gravitação. Tá? Bom, a aceleração do elétron é dada pela segunda lei de Newton, F igual a ma, em que F é a força eletrostática. O módulo da força que age sobre o elétron é F igual a E
minúsculo, que é elemento, né, carga elementar, vezes o campo elétrico, em que é o módulo maiúsculo é o campo elétrico na posição do elétron. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração do elétron é definida como sendo a aceleração igual a F sobre m, né? E também é igual a carga elementar vezes o campo elétrico dividido por ele. Tá? Para a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, né? Campo elétrico igual a 2 vezes 10 a 4 newton por coulomb, e a massa 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Isso aqui esse valor é dado por tabela, né? Então, dentro desses dados, né, obtemos a aceleração, substituindo os valores, né, e unidade do sistema internacional, como sendo a aceleração igual a 3,51 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo quadrado. Tá? Bom, ainda, né, trabalhando com elétron, nós temos no nosso próximo problema, um elétron adquire uma aceleração para leste de 1,8 vezes 10 a nona metros por segundo ao quadrado, ao ser submetido ao campo elétrico uniforme. Determine A, o modo, e B, a orientação do campo elétrico. Né? Bom, como nós sabemos, a definição do campo elétrico é força que atua sobre uma carga. Né? Essa força, né? Bom, como nós estamos levando em conta a segunda lei de Newton, nossa força é o quê? Massa vezes aceleração, né? Dividido pela carga elementar, que é a massa. Nós obtemos a massa da tabela, 9,11 vezes 10 elevado a menos 31, né? Carga elementar também obtemos de tabela, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, e a aceleração que é do problema, né? 1,8 vezes 10 elevado a nona metros por segundo ao quadrado. Bom, fazendo, né, essa resolução, né, nós obtemos o valor do campo elétrico a 0,0102 newton por coulomb, ou 1,02 vezes 10 elevado a menos 2 newton por coulomb. Tá? Orientação do campo elétrico. Como o elétron tem carga negativa e é acelerado para leste, isso significa que o campo elétrico tem sentido oposto, ou seja, aponta para o oeste. Tá? Bom, estamos finalizando e vamos analisar o nosso problema a seguir, né? Que é do dipolo. Né? Um dipolo elétrico formado por cargas de mais 2E e menos 2E, separadas por uma distância de 0,78 nanômetros. É submetido a um campo elétrico de 3,4 vezes 10 a 6 newton por coulomb. Calcule o módulo do torque exercido pelo campo elétrico sobre o dipolo se o momento de dipolo estiver A, paralelo, B, perpendicular e C, antiparalelo ao campo elétrico. Ou seja, a gente vai estar levando em conta o ângulo θ. Se é paralelo, θ igual a zero. Se é perpendicular, θ igual a 90 graus. E se é antiparalelo, θ é igual a 180 graus. Né? Então, para θ igual a zero, nós temos o torque seno de zero é zero, igual a zero. Para θ igual a 90 graus, né? Seno de 90 é igual a 1. Né? Então, substituindo os valores, né? Temos, e, claro, né? Convertendo para a unidade do sistema internacional, nós temos o torque igual a 8,5 vezes 10 elevado a menos 22 Nm. Né? E para θ igual a 180 graus, né? Nós temos, né? Seno de 180 é zero, torque igual a zero. Tá? Então, esse é o nosso problema, né? Interpretando a partir, né, do produto vetorial, fica mais simples obtermos os resultados, já que o seno de zero é zero, quando θ é zero, né? Quando θ é 90 graus, né? A gente, seno de 90 igual a 1, e quando θ é 180 graus, né? Seno de 180 também é zero. Tá? Por isso que o item A e o item B, nós temos torque igual a zero. Tá? Bom, o próximo problema diz o seguinte: um dipolo elétrico formado por carga de
1,5 nanocoulomb positivo e menos 1,5 nanocoulomb, né, separados por uma distância de 6,2 micrômetros, é submetido a um campo elétrico de 1.100 nanocoulombs. Determine o módulo do momento dipolar elétrico e a diferença entre as energias potenciais quando o dipolo está orientado paralelamente e antiparalelamente ao campo elétrico F. Tá? Bom, o módulo do momento dipolar elétrico é dado por P igual a QD, em que Q é o valor absoluto das cargas e D é a distância entre as cargas. A energia potencial do dipolo na presença de um campo elétrico é dada pela equação, né? Energia igual a menos produto escalar P vezes Z, né? Escalar com E, que é igual a menos PE cosseno de θ. Né? O ângulo inicial entre P e θ, né, é θ zero, e o ângulo final é θ. A variação da energia potencial vai ser o quê? Energia para θ igual a θ, menos energia para θ, θ zero. Né? Então, nós temos P, momento de polo, é campo elétrico que multiplica cosseno de θ menos cosseno de θ zero. Tá? Análise. Para 1,5 vezes 10 elevado a menos 9, é nano, né? Coulomb, né? E D igual a 6,20 vezes D elevado a menos 6 metros, o módulo do momento dipolar é dado por P igual a QD, é 1,5 vezes D elevado a menos 9, né? Que multiplica D, 6,2 vezes D elevado a menos 6. Isso em unidade do sistema internacional. Nos dá o valor de 9,3 vezes D elevado a 15 km/metro. Tá? Esse é o nosso item A. E o nosso item B, como os ângulos iniciais e finais são θ zero igual a zero, né? Orientação paralela, e θ igual, final, igual a 180 graus, orientação antiparalela, nós temos, né? A variação da energia como sendo U de 180 graus, menos U em função de zero, que nos dá 2 vezes P, momento de dipolo, é campo elétrico, igual a 2 vezes 9,3, né? Vezes 10 elevado a menos 15 coulombs por metro, né? P igual a QD, vezes, né, o campo elétrico submetido 110 Newton por coulomb. Tá? Que isso nos dá o valor de 2,05 vezes 10 elevado a menos 11 joules. Tá?